Olá, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula preparatória para o Enem? Hoje nós vamos analisar a questão 24 de 2004, caderno amarelo. Está relacionada à disciplina de História, cuja interpretação do enunciado vai ser fundamental. O nosso primeiro passo é a leitura do texto e as suas alternativas. Depois, vamos buscar alguns critérios para o resultado da questão. Por exemplo, como identificar os pontos principais do enunciado. O segundo passo é analisar as alternativas e identificar qual delas é a verdadeira e quais são as falsas. Para isso, é fundamental uma leitura criteriosa, com muita atenção às palavras e à intenção do enunciado. Vamos à questão. Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Frei Caneca. O poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Voto sobre o juramento do projeto de Constituição. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824 era a. Adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. B. Eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas duas esferas do poder legislativo. C. Arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. D. Neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação. E. Capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da representação política. O que acharam? Difícil? Vamos tornar as atividades mais fáceis então. O primeiro passo já foi dado: ler o texto e as alternativas. Nesse primeiro momento, percebemos que a questão 24 apresenta dois trechos do artigo 98 da Constituição de 1824. O primeiro explica sobre o poder moderador do artigo 98, definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824. Já o outro trecho apresenta a definição de Frei Caneca sobre o poder moderador da Constituição de 1824. Você se lembra de ter estudado essa Constituição? Não? Então vamos primeiramente saber quem foi Frei Caneca. Acompanhe aí no slide. Frei Caneca nasceu em 20 de agosto de 1779, na cidade do Recife, Pernambuco. Foi um religioso com ideais revolucionários. Apoiou a Revolução Pernambucana, 1817, e a independência do Brasil. Sua participação efetiva na Confederação do Equador, 1824, levou-o à prisão e ao fuzilamento, em 13 de janeiro de 1825. Agora que já temos a ideia de quem foi Frei Caneca e quais eram seus ideais, vamos saber qual é o enunciado, a intenção da questão. Quando falamos em enunciado da questão, estamos nos referindo ao entendimento, ao objetivo que se quer alcançar. Leiam novamente o enunciado e procurem saber qual seria exatamente a resposta correta. Vejam no slide. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição outorgada pelo imperador em 1824 era... Já sabemos quem foi Frei Caneca. E agora, lendo o enunciado, entendemos que há uma alternativa que descreve a visão dele sobre o poder moderador. Então, já podemos iniciar a análise lembrando que o nosso método busca
encontrar a certeza sobre a veracidade ou falsidade de cada alternativa. Dessa forma, não perdemos tempo e tornamos a resolução da questão mais dinâmica. E o melhor, não teremos dúvida. Sabemos que toda alternativa acaba fazendo parte de um quebra-cabeça, no qual teremos condições de identificar as falsas e, consequentemente, encontrar a verdadeira. E essa é uma missão para o Juliano. Então, missão aceita, Ellen. Vamos analisar as alternativas e esclarecer todas as nossas dúvidas então, tá ok? Vamos para a primeira alternativa. Com uma boa olhada na questão, tá ok? Acompanhe o slide. Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Frei Caneca. O poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Voto sobre o juramento do projeto de Constituição. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824 era a. Adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. Este é o tipo de questão apropriada para entendermos que o ponto principal do Enem, ao se fazer a análise das questões, é a interpretação, a leitura bem elaborada. Só conseguiremos identificar as 4 alternativas falsas e corretas através da interpretação dos textos e do enunciado, e também a coerência entre eles, tá ok? Então toda atenção é pouca aqui. Olha só, em relação aos textos, fica claro já na primeira leitura que Frei Caneca tem uma definição contrária sobre o poder moderador, que consta no artigo 98 da Constituição de 1824. Veja no slide aqui. Frei Caneca foi um defensor da independência do Brasil, além de ser engajado em causas revolucionárias. Sobre a Constituição de 1824, ele se refere ao poder moderador como invenção maquiavélica e a chave mestra de opressão da nação, o que mostra o seu repúdio ao poder moderador. Creio que não há nenhuma dúvida, né? Olha só, quando Frei Caneca se refere ao poder moderador como chave mestra de opressão da nação, fica claro o seu repúdio. Isso nos dá a primeira de 5 certezas que buscamos, tá ok? A certeza de que a alternativa A é falsa. Olha que maravilha, hein, pessoal? Já é um ótimo início. Mas devemos continuar, pois faltam outras ainda. Vamos analisar a segunda, a alternativa B. Sigam pelo slide aqui. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824 era B. Eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas 2 esferas do poder legislativo. Pessoal, os 2 textos apresentam clareza para chegarmos à resposta. Um descreve o artigo 98 da Constituição de 1824, que destacava o poder moderador, e o outro traz a crítica de Frei Caneca ao poder moderador. É pura interpretação, não é mesmo? Pelo enunciado, temos que saber qual alternativa transmite a posição de Frei Caneca em relação ao poder moderador. Aí, se perceberam? Alguém aí já tem a resposta? Calma aí. Vamos retomar a alternativa B. Com toda certeza, o poder moderador, na visão de Frei Caneca, não garantia a liberdade dos povos, já que ele destaca que dava ao imperador o poder de dissolver a Câmara dos Deputados, pois os deputados eram os representantes dos cidadãos, e o Senado era formado por aqueles que defendiam os interesses do imperador. Ficou bem explicado, e não há dúvida. Com toda certeza, a alternativa B também é falsa. Com a leitura e interpretação do texto, não nos restam dúvidas da visão de Frei Caneca em relação ao poder moderador. Vamos observar então a terceira alternativa, a C. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824 era C. Arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Bom, pessoal, agora as coisas estão começando a esquentar, hein? Olha só, com a leitura e a interpretação do texto,
sobre a posição de Frei Caneca, percebemos que essa alternativa tem tudo para ser a verdadeira, mas não dá para ter certeza ainda, tá ok? Então devemos seguir e analisar as outras. Até porque nós buscamos veracidade ou falsidade das 5 alternativas. Vamos analisar a quarta alternativa então, a letra D. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824 era D. Neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação. Essa é fácil, né, pessoal? Olha só. Frei Caneca era contrário ao poder moderador, devido aos poderes que eram garantidos ao imperador. Então, no slide, o poder moderador não pode ser considerado neutro, muito menos fraco. Ele concebia ao imperador poder para a dissolução da Câmara dos Deputados, deixando somente o Senado, formado por defensores dos interesses do imperador, o que torna esse poder tendencioso, já que os interesses do imperador prevaleciam aos interesses da sociedade. óbvio que os deputados poderiam ser controlados com o poder moderador, o que nos garante mais uma certeza de que a alternativa D é falsa. Isso aí, pessoal, estamos quase lá, hein? Já vimos a falsidade de 3 alternativas, A, B e D. Mas precisamos ter a certeza em relação às alternativas C e E, tá ok? Vai lá, Gabriel. Certo, Juliano. Então passemos à última alternativa, a alternativa E. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824 era E. Capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da representação política. Podemos perceber que Frei Caneca se opunha ao poder moderador devido ao fato de considerá-lo um instrumento de opressão da população. Então fica difícil concordar com a alternativa E, que descreve o poder moderador como capaz de responder às exigências políticas da nação. Acompanhe a explicação. O poder moderador não defendia as exigências políticas da nação, já que a Câmara dos Deputados, que eram os representantes da sociedade, podia ser dissolvida pelo imperador em caso de salvação do Estado, ou seja, o poder moderador aumentou as deficiências da representação política. Bom, não restam dúvidas. Com toda segurança e certeza, podemos afirmar que a alternativa E é falsa. Finalmente, alcançamos um dos nossos objetivos. Encontramos as 4 alternativas falsas, o que nos garante a veracidade da alternativa C. Mas alguém pode estar se perguntando, por que não ter assinalado a alternativa C anteriormente? Simplesmente porque o nosso método tem como objetivo chegar à resposta correta sem deixar nenhuma dúvida. Agora vamos retomar a alternativa C e ver o porquê dela ser a alternativa verdadeira. Veja aí no slide. Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Frei Caneca. O poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Voto sobre o juramento do projeto de Constituição. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição e outorgada pelo imperador em 1824 era C. Arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Atenção! Com a leitura da alternativa C, fica claro perceber que Frei Caneca julga o poder moderador uma prática autoritária, o que comprova, após nossa análise das 5 alternativas e confrontando-as com o enunciado, que só poderia ser essa verdadeira, a alternativa C. No slide, vamos ver o porquê. Para Frei Caneca, o poder moderador era um instrumento autoritário e opressivo, já que garantia plenos poderes ao imperador para dissolver a Câmara dos Deputados, única instituição que adivinha dos votos dos cidadãos. Com certeza, não resta dúvida alguma em relação à questão.
pois com a interpretação do enunciado, conseguimos de forma rápida e dinâmica identificar as alternativas falsas e a alternativa verdadeira. Bom, pessoal, encerramos essa atividade. Espero que todos estejam ansiosos para a chegada do dia do Enem e que se saiam muito bem. Boa sorte a todos e bons estudos. Tchau!